Meu nome é Zé Leão. Hoje nós vamos dar uma aula de roteiro nível 1. Vamos ensinar como é que se cria personagem, a diferença entre roteiro de história e roteiro de personagem, para um entendimento do que será o nível 2. Uma introdução bem ampla para o nível 2. O roteiro, na verdade, ele se baseia em várias fontes, mas vale falar que o roteiro de ficção tem como base a realidade. Ficção é a realidade reinventada, né? Tudo que você cria em cima de um roteiro de ficção, com certeza vem da tua vivência, do teu dia a dia, do teu olhar. O que é um roteirista? Roteirista é um cara que olha para onde todo mundo olha, mas vê coisas completamente diferentes. Se você vê uma folha caindo no pôr do sol de uma árvore até o chão, o biólogo vai dizer, poxa, essa folha vai se decompor, essa folha vai virar humus, né? Se você chama ali um gari que acabou de varrer as folhas daquela árvore, vai dizer, pô, mais uma folha para mim varrer, tomara que amanhã não tenha tantas folhas assim. Mas quando um roteirista olha para aquele lugar que tem o pôr do sol, que tem uma árvore e uma folha caindo, com certeza ele vai pegar essa realidade e vai inventar uma ficção. A ficção, ela não tem uma fonte única de inspiração, né? Ela vem de qualquer coisa. Você pode ter roteiro, você pode inventar um roteiro a partir de uma fala, de uma frase, de uma palavra. Não tem uma fórmula, né? Mesmo porque o roteirista geralmente tem todos os seus demônios vivos por 24 horas. Então, a qualquer momento, um desses demônios pode começar a surgir, né? Ou, por via disso, do outro lado do roteirista, ele também tem os seus anjos ou seus deuses. Um roteirista é um deus, só que em letras minúsculas, né? E por isso que, talvez, a função de roteirista seja, de fato, uma das coisas mais primordiais na hora de se fazer um roteiro de sucesso, um filme de sucesso. Nós, que escrevemos roteiros, cada um tem uma forma de escrever. Tem pessoas que precisam que esteja silêncio para escrever um roteiro, tem pessoas que podem colocar uma música completamente adversa ao tema que ele está escrevendo, tem pessoas que podem fazer, tem que achar um local inspirador, não sei o quê, mas, em todos os casos, vai se criar um roteiro, tanto se ele está dentro de uma coisa desconfortável ou se ele está dentro de uma coisa confortável. Você faz filmes por dois motivos. Ou você está apaixonado por aquele tema, ou você está inquieto. Uma coisa compõe a outra, porque o filme vai ser sempre o embate de uma linha reta com o seu conflito. Todo filme é esse embate. Não adianta fazer cinema achando que eu vou só que ele tenha final feliz, né? O cinema não tem um formato. O cinema, ele conversa com todos os tempos. Ele volta ao passado, ele está no presente, ele vai para o futuro. Então, o cinema não tem uma fórmula ou uma forma única de ser feita. Essa é a grande sacada. Essa diversidade é a grande sacada. Porque assim surgem roteiristas de várias camadas sociais ou de qualquer realidade social, né? Às vezes, você se incomoda com um tipo de filme, às vezes aquele filme te estranha, mas o mesmo cara que se estranhou com um tipo de filme vai achar pessoas que vai amar aquele tipo de filme. Por conta de o público também ser variado, quando vocês criarem as obras de vocês, primeira coisa que vocês devem fazer, não ter preconceito. Façam aquela obra da forma que vier na sua cabeça, do jeito que você se sente bem. Se está te inquietando, melhor ainda. Se é uma coisa apaixonante, idem, tá bom? Então vamos lá. Todo roteiro começa sempre com uma ideia, né? São as palavras que compõem o lado criativo de um roteiro, tá? Então vamos lá.
ideia. Essa ideia, ela pode ser uma coisa da tua convivência, histórias que tu ouviu da tua avó, do teu pai, histórias que te acompanharam durante a vida inteira, coisas que aconteceram ao teu lado, mesmo que não te pertençam. Essa ideia, ela também acontece por fatos. A ideia também pode ser uma coisa encomendada. Uma pessoa pode chegar para ti e dizer, olha, cara, eu estou querendo fazer um roteiro de um conflito X, Y e tal, e você acaba, como o teu lado criativo é muito bom, você acaba indo naquele viés e tentando tirar daquela ideia, né, comentada um roteiro que dê um certo sucesso. Ou você pode adaptar uma peça de teatro, você pode adaptar um livro, ou simplesmente vai acontecer do nada, que é o que costuma acontecer muito comigo. Os meus roteiros, eles são sempre do nada. Eu estou andando no lugar, de repente, vem uma ideia qualquer e eu começo a criar em cima daquilo, né? Essa ideia, quando você tiver ela, pelo amor de Deus, use as palavras. Aqui cabe uma frase. Não confia na tua memória. Toda vez que tu tiver uma ideia, por favor, anota, registra. Hoje em dia o celular tem N formas de registrar uma ideia. Não perde tempo. Teve uma ideia, vai para o seu celular, manda uma mensagem para ti mesmo, escreve no teu bloco de nota, não perde a ideia. Porque às vezes um filme é um recorte. É como se fosse uma colcha de retalho de vários recortes que tu tem guardado na tua anotação de ideia. Uma ideia que hoje parece que é incompleta, daqui a uns anos vai acabar se completando com uma outra que tu vai ter. Então guarda, armazena essa ideia, tá? Essa palavra é muito importante anotar. Depois vem o mais difícil, que é o argumento. Esse traço aqui é próprio da tua criação, é aquilo que tu vai criar, é aquilo que está contigo, aquilo que já veio contigo, né? É a forma como tu vai contar a história. Você já deve ter visto por aí uma pessoa muito bonita com um cara feio, ou uma pessoa muito feia com um cara bonito. Não mudou nada. O argumento ali foi quem mandou na história. Se você souber o que quer dizer a força do argumento dentro do roteiro, você sempre vai fazer o roteiro pensando primeiro, será se eu conseguir convencer alguém? Será que eu consegui prender a atenção de alguém? Tu deve ter um amigo que toda vez que ele vai contar uma história para ti, tu cruza os braços e fala, ai meu Deus, lá vem uma história. E quando ele está contando aquela história, tu está pensando em outras coisas. Mas tu também tem um amigo que quando tu encontra ele, que ele começa a contar uma história, o cara é tão bom de argumento que ao teu lado começa a ser ligado uma televisão. Ele está contando a história e o filme da história que ele está contando está passando nessa televisão. É assim que tem que surgir um argumento. Você tem que fazer as pessoas tentarem gostar e estarem o tempo inteiro curiosos com o teu argumento. Existem muitos contadores de história, mas tem sempre o contador de história que conta a melhor história. Se 3 pessoas contarem a mesma história, tu vai acabar gostando de um que contou melhor. Isso que é argumento. Saber contar bem a história. Depois disso, vem a estrutura de roteiro. Agora é comigo. Daqui para cá, esses 3 pontos, esse é o teu lado criativo. Ninguém pode te ajudar. Essa é uma briga de roteiro, de criação, tua contigo mesmo. Quando tu tiver uma ideia, esses personagens da ideia, essas pessoas que vão estar ali contigo, vão te perseguir a vida inteira. Esse lado não tem como te salvar. Tu vai ser refém desses personagens que vão te perseguir quando tu tiver uma ideia. A partir do momento que tu conseguiu convencer alguém que essa ideia é maravilhosa, que dá um bom filme, agora a gente precisa fazer as estruturas desse projeto, tá bom? Então vamos falar agora de estrutura. Uma das coisas mais importantes do roteiro é que tu tem que criar os personagens.
Agora vamos lá. Esses personagens, às vezes, vai vir de uma forma completa, perfeitinho, e tu vai receber uma ideia com começo, meio e fim. Muitas vezes vai acontecer que a tua ideia tem só começo ou tem só fim. E tu precisa achar a forma de conversar com esse fim que tu já tem ou desenvolver esse começo que tu já tem. O personagem, geralmente, são os que mais te incomodam. Porque depois dos personagens vem a sua caracterização, que é o figurino, né? Como ele é? Esse figurino é o responsável pela caracterização do personagem. Por outro lado, esse personagem aqui, ele sempre está em algum lugar, né? Ele está em algum local. Esse local é o que vai criar a atmosfera da história. Tá bom? É aquilo que se fala. Quando eu quero fazer um filme de terror, eu vou para um lugar que tem aquele ambiente meio de terror, casa abandonada, caindo aos pedaços. Quando eu for fazer um romance, eu tenho que ir para uma praia, eu tenho que ir para um local romântico. Ou seja, o personagem sempre vai estar usando uma roupa em algum lugar. O personagem vai sempre estar usando uma roupa em algum lugar. Essa roupa, ela pode ser uma forma de conversar com o público ou demonstrar a sua personalidade. Isso é o que vai criar o estilo do personagem. Se eu fizer aqui um risco somente, tu pode confundir o personagem. Se eu fizer o segundo risco, tu sabe quem é. A intenção de um roteirista vai ser sempre criar personagens que sejam únicos. Ninguém mais vai fazer um filme que tenha um mendigo, que usa um chapéu, que usa uma bengala e esse bigodinho aqui. Não dá mais para criar esse personagem. Ele já existe. O Charlie Chaplin já foi composto. Ele já foi criado. Quando você se depara dentro dos filmes de super-heróis, todos eles têm um estilo. Aquele cara, os super-heróis, é o melhor exemplo de como os personagens têm que ser únicos e diferentes. Cada personagem tem uma roupa, usa uma arma, tem uma filosofia de trabalho, blá, blá, blá. O Batman nunca mata. O Falcão, tarará. O Homem-América usa o escudo. Ou seja, esses caras sempre vão estar, sempre vão ser criados de formas únicas. Então, quando eu criar um personagem, eu tenho que dar características únicas para esse cara, tá? Nós estamos no terceiro lugar onde há mais procura para se fazer filmes, que é a Amazônia. A Amazônia é a terceira palavra quando se vai fazer cinema, fazer produções audiovisuais, desculpa, que está na cabeça dos produtores. Porque nós somos hoje uma grife internacional em termos de locação. Pronto. Ultimamente fizeram uma minissérie que usaram as nossas lendas, que colocaram os nossos personagens lá dentro. Né? Cidade Invisível conversou com essas lendas. Então, nós temos aqui, para se falar a verdade, uma grande possibilidade de se criar inúmeros personagens únicos. Personagens que ainda nem foram explorados. Personagens que ainda nem se pensou. Eu costumo falar que se nós passássemos 100 anos fazendo cinema e só registrasse o presente, quando terminasse 100 anos, a próxima geração poderia fazer mais 100 anos só registrando o nosso passado. Então, os personagens que ainda não foram mostrados estão lá atrás, estão no passado. É muito bom caracterizar esse cinema com traços desses personagens. Culturalmente também, a gente tem uma história muito diferente do resto do Brasil. As pessoas que fazem filme em São Paulo costumam fazer filmes urbanos. As pessoas que fazem cinema no Rio de Janeiro costumam fazer filmes urbanos.
As pessoas que fazem filmes nos grandes centros costumam fazer filmes urbanos. É muito difícil, é muito ruim, é raro, né? A relação do cineasta com os filmes que saem dessa área urbana, né? Se a gente for pegar a grande leva de cinema hollywoodiano, você vai ver que é muitos filmes de tradições urbanas. Quando você pega o cinema da Índia, você vê que é muitos filmes com tradição dentro da regionalidade deles, né? Quando você pega o filme da Nigéria, os filmes estão dentro da regionalidade dele. Então, por que não falar da nossa regionalidade? Por que não achar personagens que se comuniquem com os dramas e os conflitos da nossa realidade? Essa é uma dica que eu dou para que você crie personagens únicos, tá? Esse personagem, ele vai ter uma fala, né? Que a gente chama dentro do filme de diálogos. E esse personagem também vai criar ação, que a gente chama de dramaticidade. Tá bom? Movimento, né? Quando eu estou escrevendo um roteiro, duas coisas têm que ficar claras na minha cabeça. A partir do momento que eu crio o personagem, eu tenho que identificar ele com o local e colocar uma indumentária nele, um figurino nele, né? Mas esse personagem, ele também vai se comunicar com o público através da fala. E também vai fazer o público ir para lá e para cá, dentro da história, através da sua ação. A ação movimenta a história. A fala explica as emoções. Olha só, a ação faz com que a história ande para a direita, para a esquerda, suba barranco, desça barranco, entre na água, caminhe, corra, pule, tal. A fala não. A fala está em todos esses locais da ação, mas ela tem que ter um tratamento específico para isso. Quando eu falo no cinema, eu falo dentro da emoção de todo o contexto. Eu falo dentro do meu local, da minha ação e da forma que eu estou vestido. Cada personagem tem um pensamento próprio. Cada personagem tem que ter um ponto de vista ao redor dele. Então, vamos lá para a segunda etapa.